Olá, eu sou Margarete Valtrich, sou artista plástica e professora de pintura e hoje nós vamos dar início a uma aula especial onde eu vou ensinar vocês a pintar ah, um quadro de girassóis com espátula. Então, eu vou usar aqui tinta acrílica, né? Eu vou pegar a tinta direto do pote, porque eu não coloco a tinta acrílica na paleta, porque a tinta acrílica seca muito rápido. E se a gente colocar a tinta na paleta e não usar, a gente vai ter que descartar ela. Então, cada artista usa um sistema de trabalho, e o meu sistema é esse. Eu evito botar tinta acrílica na paleta, porque a tinta acrílica, por secar rápido, a gente acaba desperdiçando muito material, se a gente colocar na paleta e não utilizar, ou se a gente demorar para utilizar e não colocar nenhum retardador de secagem. Quando a gente vai pegar a tinta na paleta, ela já está seca ou já está dura, daí fica difícil de espalhar. Eu uso as tintas da Corfix, são tintas bem espessas, como vocês podem ver. É uma tinta que deixa uma camada bem grossa, um relevo. E as pessoas gostam muito de arte com relevo de tinta depositada em cima. Então, essa primeira camada eu evito deixar um relevo muito grosso, por isso estou arrastando bastante a espátula na tela, vou puxando com a borda da espátula a tinta, espalhando bem ela. Não me preocupo muito neste momento com detalhes, simplesmente preencho o desenho. Então, eu estou usando um amarelo bem escuro para começar, depois a gente vai usar outros tons de amarelo para fazer o volume nas pétalas do girassol. Mas agora eu estou utilizando esse amarelo escuro, e eu preencho todos os dois girassóis com esse amarelo escuro, e para que a gente possa ter assim já um início, né, para a gente visualizar a tela com cor. A tela branca, ela engana muito a visão da gente, então a gente fazendo esse primeiro preenchimento, depois fica muito mais fácil a gente fazer qualquer tipo de acabamento, qualquer tipo de detalhe em cima. Uma vez que essa tinta vai secar rápido, depois a gente vai poder fazer outras fusões, outras camadas em cima desse tom de amarelo escuro. Você já conhece meu trabalho, já me acompanha faz tempo? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você gosta de pintar flores? Quais sugestões de novos vídeos que você gostaria que eu pintasse aqui para que você também aprendesse comigo? Você gosta de pintar com espátula ou prefere pintar com pincel? Deixe seu comentário aqui, eu gosto de saber o que vocês pensam sobre arte, o que vocês precisam aprender para que eu possa criar vídeos novos adequados à necessidade de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso de pintura em tela para iniciantes. Muitas vezes os artistas que querem se aprimorar na sua arte buscam aqui no YouTube vídeos para poder se aprimorar. Só que aqui não tem uma aula organizada. Aqui são vídeos aleatórios, que nem hoje eu pinto uma coisa, amanhã eu pinto outra. Lá no curso é diferente. As aulas são gravadas em vídeo e você pode assistir quantas vezes quiser de uma forma organizada. Então, são aulas curtas que vão desde o começo da imprimatura, vão até a preparação da tela, o desenho e todo o preenchimento e também acabamento das artes. Então, é uma maneira mais organizada da gente aprender e é muito acessível. Clica aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link para vocês conhecerem o meu curso de pintura em tela para iniciantes e também se tornarem meus alunos lá junto comigo lá no curso. Lá você pode assistir quantas vezes for necessário, pausar a aula, pintar, mandar foto para mim de como é que está o andamento da pintura. Eu vou dar sugestões para você de como melhorar a sua arte, de como se aprimorar e vou ajudar você a crescer na sua arte. Vou esperar você lá para ser meu aluno também. Então, dando sequência aqui, agora eu passo a usar o tom de pele para fazer essa borda esquerda do fundo da tela agora. Então, com esse tom de pele, eu simplesmente arrasto e preencho todo esse canto esquerdo aqui da tela. Da mesma forma como eu fiz com os girassóis, eu faço aqui também. A tinta pura, sem misturar nada, só preenchendo a superfície da tela para não deixar nenhum cantinho em branco.
Uma vez que a gente preencher essa superfície, né, com um tom de pele, né, nesse canto esquerdo, daí a gente pode começar a utilizar um pouco de branco nesse lado esquerdo aqui, para deixar mais clarinho esse lado esquerdo, porque esse é o lado da luz. Então, colocando um pouquinho de branco misturado com esse tom de pele, a gente vai formar uma claridade aqui no lado esquerdo, ao lado esquerdo dos girassóis. É sempre nós devemos, quando a gente começa o trabalho, a gente já escolhe de que lado vai vir a luz e de que lado vai ser o lado da sombra. Baseado nisso, tudo o que a gente vai fazer daquele lado, do lado da luz, vai ser mais claro, e tudo que a gente vai fazer do lado da sombra vai ser mais escuro. Então, e dessa forma a gente vai fazendo uma perspectiva, dessa forma a gente vai fazendo volume nas nossas pinturas e vai tornando elas mais realistas, mais agradáveis aos olhos. E aqui no canto direito, eu passo a utilizar um tom de azul hortênsia, para ir mesclando com esse canto direito, que já vai ser o canto da sombra, né? Então, geralmente, os tons de sombra são azuis, verdes, né? E os tons de luz são mais quentes, né? Mais amarelos. Então, sempre pensa nisso, né? Quais são, se você precisa saber quais são as cores quentes, né? E quais são as cores frias, para que também você possa criar volume e perspectiva nas suas pinturas. Tudo isso eu ensino lá no curso de pintura em tela para iniciantes. Como a gente formar uma perspectiva, como a gente criar, iluminar, dar luz às nossas artes, de como a gente dá volume. Então, são aulas bem completas, são aulas curtas, breves, para que você possa, no seu tempo livre, pintar e continuar o seu aprendizado na sequência. Na descrição do vídeo está o link para o curso, acessa lá e vem pintar junto comigo. E aqui você viu que eu comecei assim a misturar o azul com o pele, para que não haja assim uma parede de separação, a gente vai fundindo os tons. E você viu que eu tenho bastante agilidade na mão com a espátula, né? Porque eu já estou acostumada a pintar há muito tempo com a espátula e uso tinta acrílica no meu dia a dia. E por saber que a tinta acrílica seca rápido, então eu preciso fazer com que essa fusão aconteça imediatamente. Eu não posso deixar secar, por exemplo, o tom de pele, se ele tivesse seco, eu já não fundiria mais com o azul. Um ia sobrepor o outro, e já não ia ter tanta beleza na arte. Então, quanto mais agilidade a gente tem na mão, mais rápido a gente puxa a tinta, mais rápido a gente consegue fazer essa fusão e daí dar nuances de luz e sombra e fazer com que haja uma harmonia entre as cores na tela. Você prefere pintar com tinta óleo ou com tinta acrílica? Diz aí nos comentários, eu gosto de saber o que vocês preferem, para que eu possa também trazer aulas mais adequadas aqui para vocês. E agora eu vou utilizando o azul cerúleo, então começo a aumentar a graduação da cor, né? Um tom a mais, aquele foi o azul hortênsia, daí agora eu também faço a fusão, né, nesse encontro das cores, para que o azul hortênsia se misture com o azul cerúleo e não haja uma parede de separação aí, haja harmonia, mesmo nessa parte do fundo, a gente precisa se preocupar com isso. A arte ela precisa ser agradável aos olhos de quem vê. E por a gente fazer essa fusão, a gente consegue tornar esse fundo mais bonito. E por os tons de amarelo eles se casarem bem com o azul, aqui vai haver essas nuances de cores. Uma vai facilitar com que a outra visualmente se torne mais bonita. Isso também a gente aprende lá no curso eu ensino para vocês lá no curso de pintura em tela para iniciantes. A gente precisa entender sobre as cores complementares para que a gente saiba fazer contrastes, que a gente saiba usar os tons adequados nas nossas pinturas para que uma cor acenda a outra. E em alguns momentos, quando a gente precisa que haja mais sombra, a gente apague uma cor, diminui o brilho da outra. Então, por a gente conhecer essas cores análogas, as cores complementares, a gente vai poder tornar nossas artes mais bonitas.
E isso também eu ensino lá no curso de pintura em tela para iniciantes, para que vocês possam aprender de maneira completa. Acesse ali o link na descrição do vídeo. Agora, nesse canto esquerdo de baixo aqui, eu passo a usar um tom de verde inglês claro, para dar esse cantinho aqui de mais sombra, mas também não tanta sombra. Ele já faz um encontro da luz com o lado esquerdo. E aqui na parte de baixo eu uso o tom de laranja para preencher essa área embaixo dos girassóis. Depois a gente vai usar outras nuances aqui, mas por enquanto, só para a gente preencher, não deixar nada de tela em branco, a gente complementa com esse tom alaranjado aqui na parte de baixo. Se já é inscrito no meu canal, se não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal. Toda semana estou postando vídeos novos, aulas aqui para vocês aprenderem a pintar junto comigo, dando sugestões para vocês de como melhorar a sua arte, de como precificar, de como viver de arte. Então, dá o seu joinha aí, me diz o que você achou, comente, compartilhe com quem gosta de pintura e precisa aprender. E acione o sininho para que você não perca nenhuma aula, que toda semana estou postando vídeos novos aqui para vocês aprenderem junto comigo. Agora aqui também eu faço aquela mesma fusão que eu falei para vocês antes, né? Os outros tons eu fiz a fusão e aqui também eu faço a fusão do azul com laranja, para que não haja uma separação aí. Essa cor ela se funde aí com o azul, formando um tom de marronzinho na base dos meus girassóis. Qual é a sua flor preferida? Eu já tenho aula aqui no canal de margaridas, já tenho de rosas, tem várias flores. Faz um Margaflix aí, navega aí pelo meu canal que você vai ver que tem muitas aulas bem interessantes aí sobre pintura de flores e de outras coisas também. Agora eu faço o miolo das flores usando terra de siena queimada. Só preencho aí o miolo da flor para não deixar, como disse, não deixar nada em branco na tela. Para a gente iniciar o trabalho, a preocupação inicial da gente, qualquer tipo de tela que a gente estiver pintando, seja paisagem, seja florais, seja abstrato, o primeiro de tudo é se preocupar em preencher todo o fundo da tela. Depois que a gente der essa primeira camada de tinta em toda a tela, a gente já passa a ter uma visão assim de como que vai ser a composição geral de toda a arte. E isso facilita que visualmente a gente consiga ter uma noção assim de como dar prosseguimento ao trabalho. Agora aqui eu vou começar a colocar um verde esmeralda nessa área de sombra das minhas folhas. Então, como o lado esquerdo é o lado da luz, o lado direito é o lado da sombra. Eu vou preenchendo todas as folhas com verde esmeralda, que é um verde bem escuro, um verde frio, para a gente dar início a essa base assim, da nossa pintura, das nossas folhas. São poucas folhas, elas são bem grandes. É bem bom de pintar com espátula quando a gente tem elementos maiores assim na nossa pintura. Se eu fosse pintar um girassol onde eu tivesse bastante flores e flores menores, eu teria que usar um pincel, porque eu não teria condições de fazer ou teria que usar uma espátula muito menor do que essa que eu estou usando. Estou usando uma espátula grande, estou pintando uma tela de 40 por 60. As flores de girassol também são fáceis de desenhar, né? São pétalas simples, né? Que a gente pode criar essa flor usando um lápis, né? Ou um carvão vegetal, você pode criar, né? Um buquê e depois vai passar a preencher. Primeiro preenche tudo com amarelo e depois passa a preencher as folhas com esse verde escuro. Para que a gente já possa ter noção, assim, de onde vai ser o local das sombras, né? Nessa base aqui do girassol também tem algumas folhas, né? Então a gente também coloca o lado da sombra delas aqui. E a tinta que eu tô usando, como eu falei para vocês, é a tinta Corfix, né? Eu pego direto do pote com a borda da espátula, né? E ela é uma tinta que ela é bem espessa, bem boa para trabalhar com espátula.
Se a tinta é muito líquida, fica difícil da gente trabalhar com espátula. Por isso eu não dissolvo ela, eu simplesmente pego a tinta pura e deposito na tela. E essa arte é uma arte que visa deixar uma camada grossa de tinta, um relevo sobre ela. E agora com verde inglês claro, eu passo a dar a área de luz das folhas. Então, o lado oposto, o lado esquerdo, é o lado da luz, daí eu preencho com o verde inglês claro. Dessa forma, a gente já vai ter uma composição já mais definida, né? Onde vai ser a área de luz e onde vai ser a área de sombra. Na hora que a gente está preenchendo o verde inglês, o verde esmeralda ele ainda está molhado, né? Essa tinta ainda não secou. Como é uma camada grossa, eu posso dar umas pequenas puxadinhas em cima do verde inglês em direção ao verde esmeralda e fazer uma fusão, tornando o verde intermediário entre o verde inglês e o verde esmeralda, fazendo esse casamento, essa mistura, para não haver uma separação entre a luz e a sombra, já fazendo uma harmonia e aí já aparecendo o volume também das folhas. Sem limpar a espátula, simplesmente você pega e dá uma puxadinha em cima da folha e ela já se funde, os dois tons de verde, o claro com o escuro. Agora, usando o amarelo médio, eu vou criar uma área de luz aqui ao lado esquerdo desse amarelo claro, já mais na borda esquerda. Então, como eu preenchi todas as flores com amarelo escuro, eu usando esse amarelo claro do lado esquerdo, eu já vou fazer aquele casamento que eu falei antes para vocês, entre o tom escuro e o tom claro, e formando volume nas pétalas. Aí depositando o amarelo aí todo o lado esquerdo de todas as pétalas, fazendo uma pequena puxadinha em direção ao miolo, com a ponta da espátula. Bom que essas pétalas são bem grandonas, né? Dá pra gente trabalhar bem tranquilo, simplesmente ir depositando a tinta e dando uma pequena puxadinha, a gente vai já formando aí o formato das pétalas. Você gosta de cores, nuances de amarelos? Eu amo os tons amarelos. Gosto de pintar ipê amarelo. Pode ver que aqui no meu canal tu vai encontrar várias telas com flores amarelas. Não só girassóis, outros tipos de flores. E também vai encontrar bastante paisagens com ipês amarelos. Eu amo as nuances de amarelos, laranjas, amarelos, vermelhos. Então, por esse meu gosto se destaca nas minhas obras. Quais são os tons que você prefere? Você gosta de tons mais frios? Gosta de lilás? Qual é as cores que você gosta mais? Me diz aqui nos comentários, para que eu possa também criar artes que mostrem o gosto de vocês, não somente a minha vontade, né? Porque o canal aqui é nosso, não é um canal que precisa representar apenas a minha vontade. Pode representar a vontade de vocês em alguns momentos também. Faço questão de saber quais são os gostos de pintura que vocês têm. Se prefere que eu pinte outros tons de flores, vai me falando aí. Deixa esse comentário aqui, deixa sua pergunta, sua dúvida, qualquer questão que você tenha aí, que você precise de ajuda aí nas suas pinturas, eu posso te ajudar. Eu respondo a todos os comentários. Vou aguardar aí para que nessa semana eu possa estar respondendo vocês. Vendo como o girassol já está tomando forma? Agora eu passo a refazer o nosso fundo. Então, como eu falei para vocês, a primeira camada é aquela camada onde a gente dá a base da nossa arte, né? Depois a gente vem fazendo, refazendo, né, todo o nosso fundo, já iluminando, botando um pouco de branco nesse tom de pele, para que a gente possa ter, assim, mais uma claridade, que nesse cantinho esquerdo, como eu falei para vocês, é o ladinho da luz, né?
Agora eu estou usando o pincel para fazer essa fusão. Eu peguei um pincel bem largo, chanfrado, da Condor, número 22. E aí eu tô dando umas pequenas batidinhas com a mesma tinta acrílica e um pouquinho de branco com pele, iluminando esse lado esquerdo aí da nossa arte. Bem rapidinho, a gente com pequenas batidinhas vai dando uma claridade. Nada impede que a gente faça isso, refaça esse fundo com a espátula. Mas como eu já tenho as pétalas bem desenhadas aqui e não quero causar nenhum borrão nas pétalas, eu preferi usar o pincel, que daí eu vou tomando cuidado de manter a distância das pétalas, né? E agora, usando o azul hortênsia, eu faço uma mescla, né, de claridade com branco nesse azulzinho que ficou aqui na parte de cima dos girassóis. Vou fazendo a fusão lá com pele. Da mesma forma como fiz na parte inicial da nossa arte, mesma coisa, eu faço a fusão. Vou dando as pequenas batidinhas, não preencho todo o fundo, não deixo, não apago totalmente aquele azul que estava por baixo. Vou só fazendo uma misturinha aqui na superfície, para dar uma claridade maior na nossa arte, misturando o azul hortênsia com um pouquinho de branco. E descendo em direção ao azul mais escuro, eu vou acrescentando mais azul hortênsia, e daí não acrescento mais branco. Para que a gente possa fazer também aqui entre as flores, entre as folhas no meio das pétalas, uma parte de fundo aqui desse azul hortênsia, para dar um destaque maior às pétalas aqui, onde elas são mais arredondadas, né? Colocar um pouquinho desse azul no meio e mostrando aí a separação entre um galho da flor e a outra. E dessa maneira a gente vai acrescentando, conforme vai descendo, vai botando mais azul cerúleo, mais azul, misturando com azul hortênsia, da mesma forma dando as batidinhas. E conforme a gente vai descendo mais em direção à base, a gente vai acrescentando um pouquinho de azul ftalocianina nessa misturinha, para que o azul seja mais escuro. Conforme vai descendo, vai ficando mais uma área de sombra, né? Então, não acrescenta mais branco, acrescenta bem pouquinho azul hortência e mistura um pouquinho de ftalocianina para dar mais escurecer um pouquinho esse tom de azul. Deixe seu joinha aí para que mais pessoas possam ser ajudadas e mais pessoas possam aprender a também pintar junto com a gente, a viver de arte, aprender a usar as cores a seu favor, usar tinta acrílica, usar tinta óleo. Tantas pessoas poderiam estar se beneficiando da arte, né? A pintura é algo que transcende. A gente, quando está se envolvendo com a pintura, a gente sai deste mundo, a gente vai para um outro planeta, a gente vivencia um momento diferenciado na nossa vida. A gente esquece da gente, a gente passa a viver aquele momento ali, só as cores, as formas, as luzes, as sombras, a perspectiva. E isso pode acontecer com qualquer um que se dedicar. Não existe necessidade de a pessoa ter dom, não existe necessidade da pessoa ter muitos materiais caros. Com poucas cores, em qualquer cantinho da sua casa, você pode criar o seu mini ateliê, no seu cavalete de mesa, em cima de uma mesinha bem pequenininha. Você pode já começar a fazer suas pinturas, se divertir com elas, presentear quem você ama, decorar seu ambiente, também viver de arte, vender suas artes, disponibilizar elas nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam saber que você está fazendo trabalhos bonitos assim. Agora estou usando o laranja para dar um destaque no lado esquerdo, que é o lado da sombra. Dessa forma, a gente vai usar vários tons de amarelos até a gente conseguir um volume maior nessas pétalas. Estou refazendo toda a área de sombra delas, para que elas fiquem bem arredondadas, as pétalas.
e esse lado da esquerdo fique bem escuro, e também junto aí do miolo das flores, quanto mais próximo do miolo, mais escura a flor é. E quanto mais próximo da borda das pétalas, mais claras elas são. Então a gente está refazendo essa área de sombra. Você gostaria de saber como que os artistas precificam as suas obras? Como que um quadro vale milhões e outro vale pouco? E que base se usa hoje para precificar uma obra de arte? Aqui no meu curso de pintura em tela para iniciantes, eu deixei o link na descrição do vídeo para vocês, eu dou aula de como você pode precificar a sua obra. O que você deve levar em conta para precificar a sua obra. Dessa maneira, é um bônus que o curso de pintura em tela para iniciantes dá, para que todas as pessoas que querem aprender a viver de arte saibam como fazer isso de uma maneira profissional desde o começo. Porque se a gente não der valor ao nosso trabalho, não souber valorizar o nosso trabalho, nós podemos tomar prejuízo. Haja visto que os materiais hoje são muito caros, né? A gente não pode desperdiçar os nossos materiais. Claro que a gente vai se divertir, a gente vai aproveitar esse momento, a gente vai ser muito beneficiado, porque a arte cura, como existe uma frase, né, que se tornou comum as pessoas citarem, mencionarem, mas a arte realmente ela cura. Existem muitas pessoas que têm síndrome de pânico, depressão e outros problemas, né, nessa área, e que são muito beneficiados pela arte, justamente por a arte conseguir fazer com que a pessoa saia de si e viva um momento só dela, onde ela esquece de si e passa a ter satisfação, a ter prazer naquela hora que ela está utilizando para criar, né, uma arte. Então, mesmo você sendo muito beneficiado pela arte, por você criar uma coisa nova, ainda assim você pode também aprender a precificar, pode aprender a pintar paisagens, pode aprender a pintar flores, abstrato. Meu curso de pintura para iniciantes é bem completo e muito acessível. E você vai ter acesso para você poder ver e rever as aulas quantas vezes for necessário, para que você possa aprender e aplicar as sugestões dadas aí nas aulas. Agora eu estou refazendo essa parte do amarelo mais claro, né? E fazendo uma fusão com aquele amarelo escuro. Dessa forma já dando volume às pétalas. E deixando uma camada assim de tinta bem grossa em cima da tela, sem espalhar muito. Primeiro eu fiz a base com toda ela com a espátula e agora eu estou fazendo essa segunda camada com o pincel. E nessas pétalas eu estou usando 4 tons de amarelo. Estou usando o laranja, estou usando o amarelo escuro, o amarelo de cádmio e o amarelo claro. E depois na borda eu vou usar um pouquinho de branco. Por que usar tantas cores nas mesmas pétalas? Quanto mais nuances de cores variadas você colocar nas pétalas, mais volume elas terão. Agora eu passo a aplicar o amarelo claro na borda esquerda. Então, quanto menos a gente economizar tinta, mais a gente depositar tinta, mais bonita a nossa arte vai ficar. E hoje é moda usar tinta em alto relevo nas telas. Então, de formas que eu não tenho o costume de ficar esfregando a tela. Pode ver que eu não aperto o pincel contra a tela, eu só deposito a tinta. Eu arrasto o pincel sobre a tela e para que ele solte a tinta. Eu não fico esfregando o pincel na tela. Dessa forma, eu pego bastante tinta no pincel, uma camada bem grossa, dou aquela pequena puxadinha para que o pincel solte a tinta na tela e dou uma puxadinha. Eu não fico esfregando o pincel na tela.
Primeiro que estraga o pincel, se a gente começar a esfregar muito. Segundo que a gente acaba apagando aquela camada grossa de tinta que tinha. Acaba espalhando muito a tinta. E daí não é o objetivo, né? O objetivo é a gente deixar aquela camada depositada ali sobre a pétala. E se a gente der só uma arrastadinha no pincel, a tinta vai se soltar do pincel e vai se fundir com aquele amarelo escuro que está ao lado ali, formando o volume nas pétalas. É claro que na primeira vez talvez a gente não consiga isso com muita eficiência, né? Mas a gente vai fazendo, vai refazendo. A tinta acrílica é bom por isso, que logo ela seca. Se separar agora, do jeito que a tela está, for tomar um café, relaxar, dar uma olhadinha na paisagem, vai no banheiro, vai tomar uma água e voltar, já vai estar com a tinta bem mais, ela já vai estar puxando. Não digo que ela vai estar seca, mas ela já vai estar puxando. E aí já vai dar para te fazer os detalhes de acabamento que você quiser nas pétalas. Essa é a grande vantagem de pintar com tinta acrílica, mas precisa ter agilidade. Agora eu passo a fazer aquelas pétalas miúdas que ficam ao redor. Todo girassol tem umas pétalas miúdas ao redor do miolo. Então eu uso amarelo claro e dou uma pequena puxadinha aí com uma camada bem grossa de tinta em volta do miolo. São pequenas pétalas, são poucas, 2 ou 3 só em cada girassol, que ficam assim ao redor do miolo, pequenas pétalas, ficam assim sobressalentes ali. Todo girassol tem isso, se a gente prestar atenção, observar. Por isso que é bom a gente observar a natureza, né? Depois que a gente passa a pintar, a gente passa a se desenvolver na arte, a gente passa a se interessar em observar mais as coisas da natureza. Observar as nuvens no céu, o movimento delas, as nuances de cores de um pôr do sol. Quando a gente enxerga um pássaro em movimento, a gente começa a observar como que é as nuances de cores que o pássaro tem, as nuances de movimento que ele faz. Dessa forma, na hora que a gente vai pintar, tudo isso vai se refletir, as nossas observações vão se refletir nas nossas artes. Então a gente passa a ser mais, a gente não vai mais observar as flores da natureza com os mesmos olhos que a gente observava antes da gente começar a pintar. A gente vai ser mais, a gente vai já pensar assim, ó, essa técnica que eu posso aplicar nas minhas pinturas, ó. O modo como o artista maior criou, o nosso Criador, Deus, fez as coisas na natureza, ele fez perfeitas. E nós, como artistas que criamos as nossas obras de arte, imitamos o artista maior, nosso Criador, Deus. Então, o modo como ele fez as cores, as cores complementares, as nuances de verdes que existem numa floresta, as nuances de azuis que existem no sol, tudo isso a gente pode imitar o nosso Criador no modo como ele fez, já que ele fez tudo perfeito, né? E aí as nossas artes também vão ser mais bonitas, vai mostrar que nós temos noção de anatomia, noção de cores, e tudo isso vai ajudar nas nossas pinturas. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.